Então, gente, hoje a nossa aula é sobre energia mecânica. Então, já deixei lá no portal outros vídeos que falam sobre tipos de energia, a energia do universo e tal, uns documentários legais que vocês podem assistir. E hoje a gente vai dar o foco, então, na energia mecânica, que é o objetivo de estudo da Física 1, né? Então, vamos lá, energia. Energia, ela tem um conceito bem complicado, assim, de dar, né? Não tem uma definição oficial de o que é energia. Então, ela tem várias definições. Embora não tenha uma definição oficial, energia é o conceito mais importante de toda a física, tá? E a partir dela é que se geram todas as pesquisas e todas os outros fenômenos, né? E as outras leis. Então, aqui a gente vai falar só sobre energia mecânica. A gente tem um conceito de energia que diz que energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. E trabalho é quando eu aplico uma força num determinado corpo e causo um deslocamento nesse corpo, né? Então, força vezes o deslocamento causado é o trabalho realizado. Esse trabalho ele também é medido com a mesma unidade de medida de energia que a gente vai ver depois. Então, a energia ela pode ser considerada também como a variação do trabalho, tá? E o trabalho pode ser considerado como a variação da energia de um corpo. Então, o quanto de energia aumentou nesse corpo, ou o quanto de energia esse corpo dissipou, né? Ou perdeu, ou transformou em outro tipo de energia. Porque, como a gente já comentou também, a energia ela não acaba e ela também não pode ser criada, então ela só pode ser transformada de um tipo em outro. Então a gente tem energia química, energia térmica, energia nuclear, né? Energia mecânica, e entre esses tipos vai havendo as transformações. Então eu posso transformar a energia mecânica em energia térmica, por exemplo, e posso transformar a energia térmica em energia mecânica, tá? Na Física 1, o objeto de estudo é energia mecânica, então a gente vai falar hoje sobre isso. E aí a gente tem aqui o conceito de energia, né? No caso hoje é a energia mecânica, e a energia mecânica ela é subdividida em 3 tipos. Ela tem uma parte dela, aliás, um tipo de energia mecânica é a energia cinética, relacionada com a velocidade de um corpo. Então, todo corpo que possui velocidade, esse corpo está com energia cinética, certo? Então, quando falar, calcule a energia cinética do corpo tal, a energia cinética, essa palavra aqui, cinética, está relacionada a movimento, então, sempre relacionada à velocidade. E aqui a gente tem a equação para calcular a energia cinética, que é 1/2 de mv ao quadrado, onde m é a massa do corpo e v é a velocidade do corpo, tá? Então, muito importante vocês terem sempre em mente que se tem velocidade, se a velocidade do corpo é diferente de zero, esse corpo tem energia cinética. Se não tem velocidade, ou a velocidade é igual a zero, ou está em repouso, né, que é tudo a mesma coisa, quer dizer que não tem energia cinética. Pode ter outro tipo de energia que não está relacionada à velocidade, que a gente vai ver agora também, tá? Então, a gente tem aqui o outro tipo, que é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, como o nome já diz, elástico, né? Está relacionado a molas, elásticos, borrachas, então corpos que podem ser esticados, comprimidos e que voltam para a posição inicial, né? Para o seu estado inicial. Então, principalmente molas. Os maiores exemplos que a gente vai estudar é com molas, tá? Então, molas comprimidas, quando eu estico uma mola, eu estou deformando essa mola. Então, quantos centímetros eu consegui esticar a mola aplicando uma força de 5 newtons? Ou quantos centímetros eu consegui comprimir a mola aplicando uma força de 10 newtons? Isso depende do quê? Depende também da dureza da mola. A dureza, uma mola dura, grossa, dura, é mais difícil de comprimir ou de esticar do que uma mola molinha, né? Molezinha, aquelas mola maluca, fininha, né? Que dá para fazer várias deformações aplicando uma força bem pequena. E já aquelas molas mais duras, tipo mola de eixo lá de caminhão e tal, que são super grandes
e duras e grossas, né, precisa uma força muito grande para causar uma deformação. E isso tudo está relacionado com a constante elástica da mola, que é esse K, tá? O K da mola, a constante elástica da mola, está relacionado com a dureza, com a dificuldade de deformar ou a facilidade de deformar, tá? Então, uma mola que seja muito dura, que a gente tenha muita dificuldade de deformar ela, de esticar ou de comprimir, ela tem uma constante elástica muito alta, ok? A constante elástica ela é medida oficialmente em newtons por metro, tá? Então, qual é a constante elástica de tal mola? 50 newtons por metro, 30 newtons por metro, é a unidade oficial, certo? Então, a energia potencial elástica, ela está relacionada, ela existe quando a mola está comprimida ou quando ela está esticada. Quando essa mola estiver no seu estado natural, no seu estado de equilíbrio, nem esticada, nem comprimida, a gente não pode dizer que existe uma quantidade de energia potencial elástica. Mas a gente só pode dizer que existe energia potencial elástica se essa mola estiver esticada ou comprimida. E aí vem uma questão importante que é essa palavra aqui, potencial. Vocês vejam que a gente tem energia potencial elástica e a gente tem também a energia potencial gravitacional, que a gente vai falar depois. As duas têm esse nome, né? Essa palavra potencial. E é importante falar um pouquinho sobre o porquê desse nome, o que quer dizer essa palavra potencial elástica, potencial gravitacional. Então, a gente pode relacionar com quando uma pessoa, por exemplo, vocês estão estudando arquitetura, né? Um aluno de arquitetura, ele tem um potencial de se transformar em um bom arquiteto. Aquele aluno de engenharia que está lá estudando bastante, ele também tem um potencial de se transformar num bom arquiteto. Aliás, um bom engenheiro. Então, quando a gente fala em potencial, a gente está se referindo a uma condição de transformação. Se eu tenho energia potencial acumulada em uma mola, digamos que aqui eu tenho uma mola, tá? Essa mola aqui está na horizontal. Se eu aplicar uma força nela, comprimindo ela, ó, vou comprimir essa mola, vamos supor que ela ficou assim, né? Então, enquanto eu estiver comprimindo essa mola está acumulando energia potencial elástica. E essa energia que é potencial, ela tem o potencial de se transformar em outro tipo de energia. Quando eu tirar essa força daqui, o que acontece com essa mola? Ela volta ao estado original, né? Então, ela vai ter uma velocidade nessa direção e nesse sentido, voltando, com a tendência de voltar ao estado de equilíbrio. Então, toda essa energia potencial elástica que eu acumulei na mola enquanto eu estava apertando ela, segurando ela, comprimindo essa mola, essa energia acumulada no momento em que eu tiro a força, ela se transforma em energia cinética, dando velocidade para a mola, dando movimento, tá? Então, essa energia potencial, ela se transforma de elástica em cinética, que dá velocidade. Essa é só a primeira aula sobre energia, a gente vai ter ainda uma aula sobre conservação da energia mecânica, que aí a gente vai trabalhar diretamente as transformações de energia de um tipo em outro, tá? E aí vocês vão ver muito essa transformação de energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional em velocidade, em energia cinética, tá? Então, para concluir aqui a parte da potencial elástica, sempre relacionado à mola, sempre só vai existir esse acúmulo de energia potencial elástica se a mola estiver ou comprimida ou esticada, né? Se tiver uma força agindo nela. E no momento em que essa força deixa de agir, essa mola tem a tendência de voltar à posição de equilíbrio. Então, ela vai transformar essa energia acumulada, essa energia potencial elástica, em energia cinética, que vai dar um movimento dela de volta para o ponto de equilíbrio. Ok? Então, essa é a potencial elástica. Agora, falar um pouco sobre a potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é outro tipo de energia, né, mecânica,
e que também, como o nome já diz, tem o potencial de se transformar em outro tipo de energia. Geralmente, ela se transforma em energia cinética, né? Então, por exemplo, aqui para calcular, eu coloquei aqui que a energia potencial gravitacional está relacionada à altura, né? Então, só retomando, a cinética relacionada à velocidade, a potencial elástica relacionada a molas e a gravitacional, potencial gravitacional, relacionada à altura. E para calcular aqui, a gente tem massa vezes gravidade vezes altura, certo? Uma equaçãozinha bem simples. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma bola, né? Essa bola tem uma certa massa, ok? E ela está a uma certa altura do solo. Aqui eu vou dizer que é o solo, certo? Aqui eu considero a altura igual a 0. E aqui onde ela está, eu vou considerar a altura 10 metros. Ok? Então, essa bola, vamos supor que ela tenha uma massa de 1 quilograma. Tá? E esteja a uma altura de 10 metros em relação ao solo. Ok? E ela só está aqui em cima porque existe alguém segurando essa bola, tá? Então, existe alguém segurando essa bola, aplicando uma força nela, para cima, né? De sustentação. Sustentando essa bola a 10 metros do solo. No momento em que essa força é retirada, a única força que sobra na mola é a força-peso. E como a gente já estudou, né? A força-peso, ela sempre está na vertical em direção ao centro da Terra, ou seja, para baixo. Essa força-peso vai acelerar essa bolinha até ela atingir o solo. Onde que entra a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional está sendo acumulada na bola enquanto ela está sendo sustentada, né? Enquanto ela está a essa altura em relação ao solo. No momento em que essa força é retirada, toda a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética, aumentando a velocidade da bola até o solo. E aí uma coisa interessante é que a energia potencial acumulada, ela é maior quanto maior for a altura da bola, tá? Então, se essa bolinha estiver aqui a 20 metros do solo, essa energia potencial gravitacional também vai ter um aumento, né? Vai ficar o dobro, certo? Dobrou a altura, dobrou a quantidade de energia. E quanto mais alto o objeto estiver, maior vai ser a velocidade com que ele vai atingir o solo. Então, quanto mais energia potencial gravitacional acumulada, maior vai ser a energia cinética com que ele vai chegar no solo. Maior vai ser a velocidade, certo? E aí a gente pode relacionar, dar um exemplo das quedas d'água numa usina hidrelétrica, por exemplo. Por que que precisa ter aquela altura toda para que a água caia? Para que ela tenha, quando chegar lá nas turbinas, uma maior velocidade e, por consequência, uma maior força para rotacionar as turbinas. Ok? Então, esses são os 3 tipos de energia mecânica. Vocês vão ver que uma vai se transformar na outra a todo momento, nos exemplos, principalmente na próxima aula, quando a gente falar de conservação da energia, que a gente vai ver que a energia ela nunca acaba, ela nunca fica zero, mas ela se transforma de potencial gravitacional em cinética, de cinética para potencial elástica, de potencial elástica para cinética, né? De potencial elástica para potencial gravitacional, e nesse sentido, certo? Aqui a gente tem as unidades de medida da energia. A unidade oficial é joule e a outra muito utilizada também é calorias, ok? Então, joule, o símbolo é o J maiúsculo, e a caloria, que o símbolo é cal, né? E aqui a gente tem a relação de conversão entre elas. Uma caloria equivale a aproximadamente 3,18 joules. E quando a gente tiver problemas relacionando força e energia, força, trabalho e energia, conservação de energia, deslocamento, altura em metros, né? Todas essas unidades aí estão relacionadas com joule, ok? Joule equivale a Newton vezes metro. Então, a gente sempre vai ter que fazer a conversão de calorias para joules,
Tranquilo? Então essa é a parte conceitual aqui da energia mecânica, e o próximo vídeo eu vou trazer 3 exemplos, um exemplo de cada tipo de energia. Tranquilo?